que a espiritualidade é feita das experiências de amor e de desamor, né, que caracterizam o nosso cotidiano. Quanto mais a gente se aproxima do amor, mais a gente se aproxima de Deus, né? Mas como somos seres limitados, como somos seres frágeis, a gente dizia antes, eu conversava com a Hermelida, a gente dizia antes, a família é esse tesouro precioso que nós carregamos em vaso de barro, né? Por que carregamos em vaso de barro? Porque somos limitados, somos frágeis. Por isso, cultivar a espiritualidade é tão importante, né? Reservar um momento para isso é tão importante. Dito isso, depois nós vamos ter a oportunidade de conversar mais, eu quero acolher de modo muito especial, né, entre nós, o casal, né, que vai nos ajudar hoje, a Hermelinda e o Arturo. Eles depois vão poder se apresentar um pouco melhor. Como que eu cheguei a eles? Esse mundo da comunicação hoje nos ajuda, da tecnologia. Eu escutei eles falando com o Dom Ricardo, que é o bispo referencial da pastoral familiar. Isso. E eu disse, não é possível que eles falem só para o Dom Ricardo, tem que falar conosco também. O que é isso, Dom Ricardo? Só com eles, não, fala para nós também. E aí, Instagram, Facebook, mandei no Instagram, ninguém me respondeu, mandei no Facebook, mandei no Arturo, mandei na Hermelinda, até que, enfim, me responderam. Como a gente não pode desistir fácil das coisas, então eu também estou conhecendo hoje eles, assim, trocamos vários WhatsApps para, enfim, chegar a esse momento. Mas estou muito feliz e eles prontamente acolheram o nosso convite, né? E eles vão contar um pouco mais da experiência deles, mas eu quero dizer que esse casal foi um dos casais representantes no Sínodo Extraordinário da Família. Então, eles participaram da Assembleia Geral dos Bispos, né, do Sínodo, sobre o tema da família, que depois o Papa Francisco lançou a bela exortação apostólica Amoris Laetitia, né? Eles estiveram com Francisco, inclusive, para me fazer um pouco de ciúme, mandaram uma foto para o Papa Francisco. Então, Arturo e Hermelinda, sejam muito bem-vindos ao frio do Rio Grande do Sul, né? Mas a nossa roda de conversa é uma alegria tê-los aqui conosco e, enfim, se apresentem um pouco e nos conduzam um pouco nessa reflexão sobre espiritualidade e família. Uma boa encontro a todos nós. Amém. Boa noite a todos e todas, né? Irmãos e irmãs em Cristo. Boa noite. Inicialmente, nós queremos agradecer o amável convite da irmã Tatiana, né, do Instituto Apóstolos da Sagrada Família, né? Esse instituto que atende as famílias, para que falássemos um pouco da nossa vivência como casal e como família. Ficamos muito honrados, mas também receosos, por tamanha responsabilidade. Mas confiantes que Deus está sempre conosco, aceitamos sem titubear. Quando descobrimos pelo WhatsApp, né? Porque nós somos também um pouquinho lentos com essa modernidade. Então, demorei um pouco para descobrir que a senhora estava tentando se comunicar comigo. Então, desculpe-nos. Nós somos Hermelinda, Arturo, casados há 48 anos, temos 3 filhos, uma nora, um genro, uma neta e mais 2 netinhos a caminho. Participamos há 26 anos de um movimento de espiritualidade conjugal. E isso tem nos ajudado bastante na nossa caminhada espiritual. O tema que vamos conversar hoje é sobre espiritualidade e vida familiar. A palavra espiritualidade é um problema. Para alguns, é uma fuga da realidade. Para outros, muito ocupados, é uma perda de tempo. E aos que pensam ser uma ciência da oração e da virtude. Então, fomos buscar a origem. A espiritualidade
Uma palavra que em grego, né, significa pneuma, que é o quê? Sopro, vento, presença. Pneumático quer dizer do que estou cheio. Em hebraico, significa roar, que é vento, ar, força que dá vida, hálito vital. E espíritus, em latim, que significa coragem, força, respiração. Então, aí a gente já entende um pouquinho, né, de onde vem essa palavra espiritualidade. Dom Pedro Casaldáliga, ele dizia assim: espiritualidade é o profundo e dinâmico do seu próprio ser, suas motivações maiores e últimas, o seu ideal, a sua utopia, a sua paixão, a mística pela qual vive e luta e com a qual contagia. Então, toda pessoa, ela está animada por uma espiritualidade ou por outra. Porque todo ser humano, cristão ou não, religioso ou não, é um ser fundamentalmente espiritual. E nosso fundador, Padre Cafarel, ele afirma assim: há só uma santidade a qual todos são chamados. Mas espiritualidades, há vários tipos de espiritualidade, cada uma com suas características próprias. Sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, solteiros, casados, cada qual deve encontrar o seu caminho na busca de Deus, na forma de com ele se relacionar. O casal, ele é o fundamento sólido da família. Então, é importante assegurar a consolidação desse amor conjugal. Então, a força que move o cristão casado é a espiritualidade conjugal. E longe de buscar meios para fugir do mundo, esforça-se para servir a Deus no lugar por ele designado. A espiritualidade conjugal, então, é a ciência e a arte de se santificar no e pelo matrimônio. Nossa, quando a gente fala em santidade, essa palavra também nos assusta. Por quê? Já pensamos em santos, em sacrifícios, e pensamos, estamos muito distantes disso. É impossível. Mas, então, aprendemos que a santidade ela não é impossível, ao contrário, ela está ao nosso alcance. Onde estivermos, no nosso dia a dia, quando buscamos fazer com prazer a vontade do Pai. Então, ela não é fácil, mas também ela não é impossível. O casal, ele vai dar testemunho de Deus se for a união de dois buscadores de Deus, cuja inteligência e coração são ávidos de conhecer, de encontrar Deus. Serão dois apaixonados, um pelo outro, e os dois apaixonados por Deus. E encontrar no mundo atual um casal assim, dizemos até que é uma manifestação de Deus, uma teofania. É um verdadeiro espetáculo. O casal que se ama anuncia, através da sua própria vida, esta mensagem do amor divino. Mas precisamos nos abrir ao Espírito, para em meio a tanta agitação, complicações, situações contraditórias e muitas vezes desconcertantes do nosso dia a dia, entender a vontade de Deus para nós. Nós não podemos esperar que o Espírito Santo nos mande um e-mail, um WhatsApp, para nos dizer o que fazer no nosso dia a dia diante das dificuldades, não é? Então, Arturo vai dizer como. Como escutar Deus? Só mediante a fé é que podemos ouvir o Espírito, como nos alerta São Paulo. O homem, com sua própria inteligência, não capta as coisas do Espírito.
é indispensável pedir o dom absolutamente gratuito da fé para vencer as dificuldades e tudo o que parece impossível. Então, Cristo nos concede a força do alto. É necessária uma parada, fazer um silêncio no nosso dia a dia. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Basta apenas nos exercitarmos e atingiremos esse recolhimento. E, o mais importante, contamos com a graça divina. E com Deus, e como Deus poderia nos recusar essa graça? É o que Ele mais quer, a nossa abertura para que o diálogo entre pai e filho aconteça. Esses encontros com o Senhor são vitais para a nossa saúde espiritual. Assim como nos alimentamos e alimentamos o nosso corpo, necessitamos alimentar nosso espírito, para que a nossa fé não permaneça infantil, ou pior, que ela defina, que ela retroaja, né? Todos os dias, nós dois juntos fazemos a escuta da palavra, fazemos a meditação e finalizamos com uma oração a dois, uma oração conjugal, na qual abrimos diante do Senhor o que está mais profundo em nossos corações e que talvez em outras situações, em outras ocasiões, tivéssemos vergonha de falar. Também definimos uma meta, um objetivo, para vencermos os desafios diários. O que nos enche de esperança, pois temos um ao outro e, principalmente, sentimos que Deus está sempre conosco. Esse momento é riquíssimo. E quando a família está presente, nós dois hoje somos sozinhos, os filhos estão fora de casa, a família também participa. E fazemos também, ao menos uma vez por mês, um diálogo conjugal na presença do Senhor, indispensável para o casal, onde, sem máscaras, falamos abertamente o que nos aflige, principalmente em relação um com o outro. Confessamos que algumas vezes foi mais difícil, mas perseveramos, e hoje esse diálogo é fundamental para a saúde e firmeza espiritual da gente, do nós como casal. Foi difícil no começo, mas nós conseguimos superar. Precisamos aprender a ouvir e interpretar os sinais de Deus em nossa vida. Ele já está lá nos esperando. É preciso acolhê-lo, morar com ele, encontrá-lo nos pequenos fatos, vê-lo no próximo, levá-lo à companhia dos que dele se afastaram, deixar que ele nos cuide e nos ame, nos encorajando nos momentos difíceis e nunca nos abandonando. Quando nós nos conhecemos e casamos, não tínhamos o sentimento de que o lado espiritual do nosso amor e do nosso casamento tinha tal importância. Descobrimos isso apenas 22 anos depois de casados, quando nós ingressamos no movimento que pertencemos hoje, que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. Esse movimento nos proporciona uma evangelização contínua, através de temas de estudo, formações constantes, retiros, peregrinações, encontros, etc. Nos ajuda a refletir qual o pensamento de Deus sobre o amor, sobre a paternidade, sobre a maternidade, a sexualidade, a educação, enfim, sobre todas as grandes realidades do lar e como fazer para que tudo isso reverbere a luz de Cristo. O movimento nos ensina também a viver, a exercitar a fidelidade, o perdão, a reconciliação, a convivência na paz, o diálogo, o respeito e o espírito de doação um para o outro. Descobrimos também que, de acordo com a nossa vocação e espiritualidade, temos uma missão a seguir, conforme o nosso fundador nos ensina. Sejam vocês os missionários dessa espiritualidade conjugal que lhes dá a vida. Devemos, portanto, levar a vida ao mundo que clama por ela. Essa é a nossa missão, evangelizar através da nossa vocação. E o movimento nos impulsiona a fazer isso. Como nos fala o Papa Francisco, saia para evangelizar. Não precisamos ir longe, embora isso possa acontecer. Mas é atuando no nosso próprio local, onde vivemos, trabalhamos e convivemos. A expressão saia quer dizer também sair de nós mesmos,
das nossas comunidades, nos desinstalarmos e assim sacudirmos o pó espiritual. O matrimônio cristão é um chamado de Deus, não é uma tradição cultural, nem tampouco uma convenção jurídica. E é, portanto, um sacramento sagrado. E precisamos testemunhá-lo. Repetindo o Papa Francisco, novamente, com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo que nos propõe. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento espaço público, colorindo de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa e esperança ativa. Vamos entender, então, a nossa missão em 3 aspectos. No casal, né, o primeiro passo, apresentar um espetáculo de uma vida conjugal feliz e santa é proclamar da forma mais convincente o amor de Deus. No lar, após chegarmos ao mundo, ainda continuamos num ventre, que é a família. Um ventre feito de pessoas diferentes e interrelacionando-se. E aprendemos a conviver na diferença. Né? Somos diferentes. Cada um tem uma maneira de agir, tem uma maneira de pensar, embora estejam todos naquela mesma família. Não existe família perfeita. Não somos perfeitos. Mas não é preciso ter medo da imperfeição, da fragilidade, dos conflitos. É preciso, sim, aprender a enfrentá-los no amor e no perdão. O lar cristão é uma verdadeira Bíblia doméstica, na qual Deus fala através das realidades familiares. Nós só precisamos estar atentos para escutá-lo, porque ele está ali em todos os acontecimentos que normalmente acontecem no dia a dia, ele está ali e nos dizendo o que fazer. Então, a gente só precisa escutá-lo. E sobre os filhos, Padre Cafarel até nos questiona. Ele diz assim, será que amamos verdadeiramente nossos filhos? Aí paramos para pensar. Parece até absurda essa questão, né? Você perguntar para um pai, para uma mãe, se ama verdadeiramente seu filho. Mas, às vezes, de uma forma não consciente, nós pensamos nos filhos como uma prolongação nossa. E a cobrança pelo sucesso na vida é grande. A criança percebe e se frustra, pois ela não é amada como uma pessoa autônoma. Então, a essa criança, nada falta, exceto o essencial, o verdadeiro amor. Amar um filho é dar-se, é acolher, é responsabilizar-se, é compreendê-lo, fazer emergir a sua personalidade. E não é fácil, não é fácil. Nós somos um casal com muitos anos de casamento. E um caminho tão longo não se faz sem obstáculos. Ao lado dos dias de amor, de alegrias, né, como o nascimento, como as formaturas, os casamentos, o batizado, também vivemos dias de sofrimento, de decepções, de dor, como as doenças, os falecimentos dos nossos pais, né? Nossos pais já não existem mais aqui na Terra, né? Estão no céu. O Arturo, por exemplo, em 2018, ele apresentou um linfoma cerebral. Ficou 5 meses e meio internado. Num determinado momento, chegou, inclusive, até a ser desenganado. Mas não perdemos nem a fé, nem a esperança. Nos pegamos nas orações, nas Eucaristias e alcançamos a graça da sua cura. E dizemos obrigado também por estes dias, porque a experiência da alegria e da dor nos permite crescer na fé.
Outra missão insubstituível do casal cristão é a fecundidade, no seu sentido mais amplo, que se traduz em contribuir pela procriação responsável e pela transmissão e abertura à vida, tanto a nascente quanto a terminal. Ser fecundo é também a adoção e guarda de uma criança, que indica o quê? O sinal de amor, restituindo a dignidade filial a quantos dela foram privados. Ser fecundo é também cuidar dos idosos, dos doentes ou de quem necessitar. A minha mãe morou conosco durante 9 anos. Ela teve Alzheimer e ela ficou conosco, porque meu pai tinha falecido. Não é fácil, é uma doença pesada, mas nós conseguimos dar um pouco de conforto para ela. No mundo, hoje, mais do que nunca, nós percebemos a necessidade imperiosa da transmissão da fé. E a evangelização começa a partir da família. A Conferência do Celã em Aparecida e a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium nos convocam a estarmos em estado permanente de missão. E precisamos estar preparados, precisamos nos formar, buscar conhecimento, porque há questões que desafiam a fé, a ética e a esperança. Portanto, nossa missão é fazer que a santidade crie raízes em pleno mundo moderno. E como uma grande família que somos, dar esperança e conforto às famílias mais feridas, fazendo crescer a própria igreja, que é uma família de famílias. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, ele nos anima assim: não percamos a esperança por causa dos nossos limites. Como a irmã Tatiana falou, nós somos muito limitados. Então, porque somos limitados, não posso, não vou dar conta, não podemos pensar assim, né? Apesar dos nossos limites. E também não podemos renunciar a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. E nós temos quem nos auxiliando nessa caminhada toda? A nossa querida Mãe Maria. Ela nos ajuda a formar uma grande ponte para o céu. Pela beleza de uma comunidade que se envolve, que acompanha, que frutifica e festeja. Nós temos que comemorar, festejar, acompanhar. Tudo isso é uma comunidade. Essa é a verdadeira família de Deus. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Ermelinda, Arturo, e depois nós vamos abrir aqui, o pessoal também já pode ir deixando suas perguntas, ou enfim, abre o microfone, faz também. Mas enquanto vocês falavam, uma coisa me tocou profundamente, eu achei tão lindo, que é a teofania, a família como lugar da revelação de Deus. Às vezes nós ficamos procurando Deus, sabe aonde, em coisas extraordinárias. Sexta-feira passada, nós tivemos o primeiro encontro da roda de conversa com o Frei Jaime, e ele falava justamente disso, da espiritualidade que se revela no cotidiano, nas pequenas coisas. Então, o amor que reina na família, e nós não estamos falando do amor-sentimento, né? Como vocês disseram, o amor está marcado também por dor, por sacrifício, por dificuldade, né? É sinal da presença de Deus, né? Para nós cristãos católicos de Deus, para outros é sinal da transcendência, enfim, é sinal de algo maior. Então, eu fiquei pensando na beleza e na profundidade do que é o amor na família, né? Teofania, Deus se manifesta no nosso amor, se revela pelo nosso amor. E não estamos falando de palavras, né? Estamos falando de testemunho, de sinal.
enfim, eu fui anotando aqui tantas coisas bonitas que vocês trouxeram. Mas quero, antes de fazer as outras pontuações, e no final, claro, eu quero pedir que vocês contem um pouco como foi essa experiência de participar do sínodo. Queria deixar um pouco aberto para que o pessoal possa também manifestar, enfim, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta para a Ermelinda e para o Arturo, ou mesmo dizer algo sobre esse tema, né, da espiritualidade e familiar, né, da espiritualidade da família. Como a Ermelinda e o Arthur trouxeram, não estamos aqui porque somos famílias perfeitas e porque somos perfeitos. Não, né? Nós estamos aqui porque acreditamos no amor, porque buscamos algo que dê sentido à nossa vida, e esse algo só é possível no amor. Nós acreditamos nisso, né? Então, eu deixo aberto aqui para a gente conversar um pouco, depois eu também daí faço outras, né, trago outras coisas que para mim marcaram muito. Sem timidez, pessoal. Podem ficar bem à vontade. Vamos lá? Nem todos falaram ao mesmo tempo também, né, irmã? É que foi tão grandioso o que eles falaram que eu estou sem palavras para transmitir o que eu senti enquanto eles falavam. Parabéns para a irmã e para esse casal também, maravilhoso. Mesmo nós não conhecendo pessoalmente, mas já estamos amando vocês aqui de longe. Tudo de bom, felicidade para você, que continue transmitindo essa coisa boa, esse relato tão importante que vocês transmitiram para nós. Muito obrigado, gratidão, felicidade para vocês. Obrigado, Sérgio. Irmã Tatiana, na verdade, eu vou deixar aqui um desafio para um casal que eu estou vendo aqui na tela, que é um casal que eu admiro há muito tempo, e gostaria de ouvir deles, do seu Írio e da Prof. Vera, porque eu os vejo como um casal realmente muito espiritualizado. Há muito que a gente já se conhece também, mas eu vejo em vocês assim, eu não vou dizer que outros casais não sejam casais espiritualizados também, mas eu vejo neles, aqui dentro da nossa comunidade, como um casal assim bastante espiritualizado. Eu acho que eles teriam depoimento para dar para a gente. Não fui eu, Írio. Mas fui eu, fiquei aqui. Eu acho que vocês têm, sim, muita coisa boa para contribuir com a gente. Nossa, Leni, que compromisso que nos botou, hein? Não, acho que nós não somos diferentes dos demais também, né? Agora, algumas coisas que foram colocadas, muito bem colocadas aí pelo casal, eu acho que a gente procura fazer um pouco disso, e eu acho que tem que viver a espiritualidade, tá? Viver em comunidade, né? Eu acho que a nossa força, a nossa alavanca principal é a comunidade, que nos impulsiona, nos mostra um caminho e nos ensina, né? E viver frequentemente participando dos encontros, né? Por exemplo, um encontro desses é uma carga de conhecimento e também um desafio para continuar, né? E mostrar que nós estamos no caminho certo. Então, assim, não existe um milagre. Eu acho que é vivenciar a fé, ou seja, é a vivência da fé no nosso cotidiano, no dia a dia. Mas, assim, Lili, quero até agradecer, né, essas tuas colocações, teu carinho aí que tem conosco, mas nós não somos diferentes dos demais casais aí também. Só simplesmente assim, procuramos viver esta fé, este caminho relatado, né, pelo casal aí, e assim, saber que nós somos diferentes, tem que haver o respeito entre o casal, né? Um é diferente do outro, compreender que minha esposa tem as limitações, tem os defeitos, mas tem muitas virtudes e muitas qualidades que superam os defeitos. E nós não encontramos a pessoa perfeita.
próxima vida. Então, saber que Deus nos fez assim e nos colocou um no lado do outro para um fazer o outro feliz, né? E ser recíproco a isso, né? Fazer aquilo que eu gosto, mas aquilo que ela gosta também, né? E muitas vezes tem que abrir mão de certas coisas, né? Não somente os meus caprichos, né? Mas, enfim, os caprichos dela também vivenciar esse momento, né? Acho que é isso. Pode falar. Eu acho que nós estamos vivendo num momento bem diferente nas nossas vidas, né? Então, até o Iri dizia assim, viver em comunidade é o que nos alavanca. Nesse momento, a gente não está diretamente vivendo na comunidade, né? Por causa da pandemia. Mas o que nos fortalece, eu acho que o que nos traz essa relação conjugal, essa espiritualidade, é nas pequenas coisas que a gente vive no dia a dia, né? Por exemplo, o ir no jardim e tirar uma rosa, né? Olhar para aquela rosa e receber aquela rosa que foi plantada por ele, para mim é uma coisa de Deus, né? E isso me deixa muito feliz, né? Eu estar fazendo uma comidinha para ele, que eu sei que ele vai gostar, também está a espiritualidade ali. São pequenos gestos que a gente vive isso, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente procura vivenciar no nosso dia a dia, embora nesse momento é um momento, assim, bem diferente. Mas enxergar no outro aquilo que eu vou fazer, eu vou perceber que eu vou fazer ele feliz, naquelas pequenas coisas, né? Nesse momento, eu que estou em casa, na arrumação da mesa, num bolo, né? No tchau, todos os dias, né? Levantar e dar um tchau, tomar um café junto. Então, para nós, e para mim especificamente agora, para mim isso é espiritualidade. É eu enxergar nele Deus. E se eu quero amar Deus, eu tenho que demonstrar nisso, né? Então, no meu dia a dia, no meu cotidiano, desde a hora que a gente levanta até a hora que vai dormir. Então, eu vejo assim, são pequenas coisas, mas isso a gente procura vivenciar. E isso nos faz bem. Ok. Interessante, não? Viram quanta coisa boa e bonita saiu aí? Obrigada. Com certeza. A Franciele colocou aqui, eu e o meu noivo, que é o pai do meu bebê, o Daniel, acreditamos que é na oração diária que nos aproximamos de Deus. Franciele e Alexandre. Esse foi um aspecto que a Ermelinda e o Arthur também trouxe, né? E eu achei muito interessante também quando eles disseram, e o Írio e a Vera reafirmaram, que é preciso se colocar na presença de Deus, né? Eles dizem assim, a gente faz um mês, se eu não me engano, um diálogo, mas não é um diálogo só eu e ela, ou ela e eu. É eu, ela e Deus, né? O que é a oração, se não é essa conversa, né? Esse se colocar na presença de Deus e dizer, ó, vamos junto aqui, né? Porque nem sempre a gente sozinho dá conta, aliás, na maioria das vezes não. Mas o microfone segue aberto. A irmã dizia assim que, às vezes, numa segunda união, não vou dizer que é mais difícil, mas acho que a gente precisa de mais oração, porque tu vem de uma vida, de uma família, de um estilo, de um jeito, o jeito que criou os filhos, e te une com, no caso, com o rapaz que criou os filhos de outro jeito, teve uma outra família, teve uma outra vivência, teve outros problemas que passou, né, ou outras... levar a vida mais divertida ou com mais dificuldades, né? Daí, isso, ainda mais assim, com uma idade um pouco mais assim, que onde a gente já tem os hábitos da gente, assim, encarnados na gente, né? Assim, mais difícil, com mais idade, é mais difícil, assim, ceder, trocar, coisa. Então, a gente realmente precisa, assim, de bem mais oração para a gente alinhar de novo, né? Assim, e reunir a família toda, dos dois lados, né? E realmente, de repente, o casal, a Ermelinda e o Arturo, querem dizer algo sobre isso.
Então, nós concordamos, né, que um casamento de segunda união talvez seja um pouquinho mais difícil, você tem mais oportunidades, né, vamos dizer assim, desafios, né, para unir a família, as famílias, né? Como a gente colocou, né, mesmo você com uma família toda ali, sempre, né, os dois e os filhos, né, tantos anos, cada filho é de um jeito. Então, eu considero isso também, né, que seja da primeira família, da segunda família, ou, enfim, eles também são diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender, acolher, né? E lógico que a oração e a Eucaristia, no caso de segunda união, vai fazer aquela Eucaristia sacramental, não pode, né? Tem que ser diferente, enfim. Isso tudo fortalece o casal, né? Ele realmente é um casal que ele precisa de força. E ele tem que ter a força, quem que dá? É o Espírito. É um dom gratuito de Deus. Então, realmente, você tem que pedir por isso, né? E você quer falar alguma coisa? Não. Então, É isso. Então, eu penso que é isso. Eu acho que esses momentos, né, do casal, tanto que nós, algumas vezes, fizemos orações, né? Chamamos os filhos, a neta, o genro, vamos rezar junto. E depois dessa oração, essa escuta da palavra, essa meditação, cada um pode colocar aqui o que pensa sobre a leitura, como se estivesse falando com Deus. E aí eles foram se colocando, e às vezes eles se colocaram diante de Deus e não diante da família. E aí foi muito bonito, porque você realmente viu que aquele sentimento vinha de dentro deles para Deus. Então, os outros acolheram muito melhor, como se, né, ele estivesse falando realmente ali, intimamente com Deus. Então, eu acho que isso fortalece muito a família. Tá? O que você quer falar, meu bem? Não, tá bom. Não sei se ajudamos ou pioramos. Com certeza, tudo ajuda, sim, com certeza. Mais alguém? Vocês estão me escutando? Estamos, sim. Ah, tá. É que está oscilando aqui para mim. Mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Não, eu não sei se posso contribuir. Na verdade, eu acredito que nesses tempos em que vivemos essa questão da pandemia, já há um ano e tanto, aonde a espiritualidade dentro de uma casa, não necessariamente só de um casal, marido e mulher, mas, enfim, aonde o ambiente é mais espiritualizado, acredito que as coisas tenham acontecido com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais facilidade de resolver os problemas, e talvez onde não seja tão intensa, aí é que tenha surgido mais problemas, principalmente com essa questão de filhos em escola, né? A gente também é um pouco ligada com essa questão de educação, e a gente ouviu, assim, de muitos pais, justamente essa questão, assim, da intolerância, né? De poder lidar com a situação com mais tranquilidade. E aí, assim, foi numa mesma semana, dois casais diferentes, que eu acho que nem se conhecem entre si, aonde a mãe das crianças dizia assim, eu acho que está faltando Deus lá em casa, né? E num outro casal, eles dando depoimento assim,
olha, graças a Deus que a gente reza bastante, que a gente é pessoa de Deus, porque senão acho que nós não estaríamos aguentando tudo isso. Então, baseado nisso é que a gente percebe, assim, onde o ser humano está mais espiritualizado e tal, é mais fácil de as coisas se resolverem e tudo mais, né? Que uma mãe, assim, chegou a dizer, acho que falta Deus lá em casa. Claro que espiritualidade não é só questão de estar ligado ou não com Deus, né? Mas é um caminho, né? Então, eu acredito que nessa pandemia aí também a espiritualidade foi uma coisa bastante forte, que fez a diferença na vida de muita gente. Eu queria pedir para a Ermelinda e para o Arthur contar rapidamente para nós um pouquinho, eu acho que é algo interessante, mesmo que não seja específico do tema, mas eu acho que é uma experiência, uma narrativa que vale a pena escutar. Como é que foi um pouquinho, Ermelinda e Arthur, estar no sínodo dos bispos, refletindo sobre esse tema da família, né? Está lá, a princípio, o sínodo, quem participa são os bispos, né? O Papa Francisco chama, convoca casais, famílias. Como é que nós vamos falar de família e não vamos ter a família aqui? A igreja falando sobre, não, nós precisamos deixar eles falarem, né? Isso é muito importante. Queria que rapidamente pudesse contar um pouco, partilhar conosco como é que foi essa experiência. Então, foi realmente, não preciso nem dizer, né, mas inesquecível. Primeiro foi uma surpresa muito grande, porque nós, né, pensamos nós, né, com tantos casais aqui no Brasil, né, melhores, com, né, enfim, ficamos assim um pouco assustados. E nos deram um tema para ser trabalhado, né, estudado, porque ia ser apresentado lá. E então, graças a Deus, né, tivemos a ajuda do nosso conselheiro espiritual, Padre Paulo Renato, que está sempre conosco, um amigo nosso, muito querido, de muitos anos, de alguns casais, né, do nosso movimento, e aí preparamos um texto, e, por sinal, imenso, né? Tinha umas 8 páginas, e chegamos lá, tinha que ser dito em 4 minutos, falado em 4 minutos em italiano. Bom, ainda bem que o Arthur é italiano e fala bem. E aí, ele pôde falar, mas nós tivemos que diminuir o nosso texto, sintetizar, mas graças a Deus ficou a essência. E ele está no Amores Letícia, contemplado no número 82. Enfim, estivemos com o Papa Francisco durante 15 dias. Todos os dias nós nos encontrávamos, ele fazia questão de fazer a oração da manhã, a oração da meio-dia, a oração da noite, e o tempo todo escutando a todos e a tudo, atento a tudo, e foi assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Fala um pouquinho você aí, né? Realmente o sínodo é o sínodo dos bispos, mas o Vaticano convidou 38 pessoas. Eram 13 casais e mais alguns leigos e leigas que participaram. Então, eram 38 leigos e cerca de 150 bispos que participaram do sínodo. Então, todo mundo pôde se colocar, como a Ermelinda disse, o Papa Francisco sempre muito atencioso, participou todos os dias, só teve uma tarde que ele faltou, porque ele tinha um compromisso diplomático, pediu desculpa a todos, porque ele precisava faltar. Imagina, ele tinha um compromisso diplomático recebendo um chefe de Estado. Mas ele dava atenção para todos e todo mundo pôde se manifestar. Depois houveram alguns grupos individuais, grupos pequenos, que nós participamos e pudemos também contribuir, dar a nossa opinião. Os bispos e padres que estavam nesse grupo, tinha 3 cardeais, 6 ou 7 bispos, e uns 4 ou 5 padres lá do Vaticano, muito
estudiosos, muito compenetrados, muito conhecedores do que falavam. E toda vez que tinha um debate sobre algum assunto, eles nos pediam para a gente falar. E a família, o que pensa disso? Então, eles entendiam que nós representávamos a família católica. Eles perguntavam sempre, o que a família pensa disso? Então, foi uma experiência realmente, como a Ermelinda falou, uma experiência única, inesquecível, e foi uma bênção de Deus nós participarmos disso. Ele deu o tom do sínodo. Ele disse no primeiro dia, nós estamos todos aqui para falar com transparência e ouvir com humildade. Então, nós sentimos que todos ali estavam realmente falando sério, a verdade, sem máscaras nenhuma. Então, foi realmente assim, ficamos impressionados com a seriedade do sínodo. Ficamos impressionados com os testemunhos que foram dados lá. Todos muito defendendo as suas raízes, né, o que acreditavam, as suas convicções, mas com muita humildade também para escutar o outro. Então, foi assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Obrigada, Arthur, Ermelinda. Por que fiz questão de pedir? No documento que sai desse sínodo, que se chama Amores Letícia, que estamos celebrando o 5º ano, tem lá um capítulo, Espiritualidade da Família. Espiritualidade da Família. Vale a pena ler este documento. Quem não teve ainda a oportunidade, eu digo, quem teve, sempre vale a pena reler. Irmã, se me permite, eu queria dizer o seguinte mais sobre esse documento. Nós sentimos que ele foi um divisor de águas dentro da igreja. Teve o Concílio Vaticano II, esse Amor e Letícia, envolvendo toda a família, todos os problemas, os desafios, coisas que muitas vezes, às vezes, vocês não conseguiam debater em outro lugar, né, como a questão da homossexualidade, a segunda união, enfim, temas difíceis, complicados, né? Então, realmente, foi assim, o contributo para o mundo, né, desse documento, a conscientização daqueles problemas todos, né, foi assim, eu penso que realmente é um documento muito, muito importante. Eu queria só complementar que é um documento simples também. Sim. Não é uma linguagem difícil, uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que fala para o católico, fala claramente, sem meios termos. Muito bom. Ok, muito bem. Então, fica aí uma dica de leitura, né? E tem lá o capítulo dedicado à espiritualidade e família. Estamos chegando à nossa hora e eu gostaria de terminar recuperando duas coisas que a Ermelinda e o Arthur também trouxe e que eu entendo que são fundamentais para a espiritualidade e a espiritualidade familiar, que é a fidelidade e o perdão. Não é possível ter família sem perdão e sem fidelidade. Mas nem sempre nós conseguimos isso com as nossas próprias forças. Por isso, é tão importante ter esse momento que eles também trouxeram de silêncio, de se colocar diante do transcendente, de cultivar essas dimensões e para nós, né, porque somos frágeis, porque somos limitados, custam tanto. Mas a graça de Deus nos acompanha e nos fortalece e nos dá condição disso, né? O perdão é possível, sim. A fidelidade é possível, sim. E nós testemunhamos isso no cotidiano das nossas vidas, né? E a Ermelinda e o Arthur, eu não sei se tinham a intenção, mas deixaram um método aí, né?
Não é receita, mas é algo que pode ajudar. Eu gostei muito da proposta de reunir as pessoas e se colocar na presença de Deus. Olha aí, é uma proposta de fazer reunião de família, né? A gente tem que encontrar métodos, né? Métodos para fazer a reconciliação, métodos para encontrar o diálogo, né? E o caminho passa sempre pelo cuidado e pelo amor, né? Porque nós somos diferentes, nós somos de formações diferentes, então precisa ter esse cuidado, esse amor e principalmente essa atenção e essa escuta. E essa é a tonalidade também do documento que a Ermelinda e o Arthur falaram. Ermelinda e Arthur, eu quero agradecer de coração a participação de vocês, foi muito valiosa, e agora que nós nos conhecemos, vamos ter a oportunidade mais vezes de nos encontrar certamente. E eu queria pedir para concluir, eu sei que está aqui presente na nossa sala o padre Nelson Louro. E agora eu vou fazer como a Leni. Eu quero escutar, para terminar, o padre Nelson Louro, e queria pedir também que ele pudesse nos dar uma bênção para que a gente possa dormir na tranquilidade, na serenidade. Mas queria escutá-lo, agradecê-lo também pela presença. Ermelinda e Arthur, um abraço cheio de gratidão pelo testemunho, pelas palavras e, acima de tudo, pelo sinal de Deus, teofania. Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. De concluir esse momento, saúdo a todos com muito carinho. Estava acompanhando cada palavra do casal e também as participações de todos, as tuas colocações também, Tati. Lembramos que domingo que passou, o Evangelho falava mesmo do amor, o amor de Deus por seu Filho, o Filho Jesus que repassa esse amor para nós, e nós que devemos cultivar esse amor uns com os outros. E esse amor, poderíamos dizer, é a espiritualidade, momentos de oração e gestos e atitudes, gestos concretos de perdão, de compreensão, de carinho, de estar na presença de Deus, de cultivar esta presença diante do Senhor. E agora estamos preparando também a grande festa do Pentecostes, que é esse Espírito Divino do qual nós nos inspiramos, né? Para agir com coerência, com responsabilidade dentro do plano de Deus. Então, vamos invocar a Trindade Santa para que continue nos mantendo unidos, mesmo pelas redes sociais, já que fica um pouco difícil outros encontros de concentração das pessoas, mas é um meio muito feliz que nós temos agora de poder nos encontrar. Vamos, então, silenciar um instante nosso coração, fechar nossos olhos, sentir que nós somos a família de Deus que se ama, uns preocupados com os outros, uns ajudando aos outros. Que o Divino Espírito Santo, que a Trindade Santa, da qual nós viemos, nos una, nos fortaleça nos nossos propósitos e na nossa caminhada, e nos abençoe. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Divino Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Amém. Só recordo que terça-feira que vem, para os da comunidade de Santa Rosa, terão a oportunidade de reencontrar o Padre Assis. Será ele que vai nos ajudar na nossa reflexão sobre espiritualidade e as relações interpessoais, tá bom? Então, terça-feira que vem, às 20 horas, nos encontraremos e o Padre Assis vai nos ajudar. Última palavrinha da Ermelinda e do Arturo, e aí vamos em paz. Agradecemos de coração a acolhida, né? E deixamos assim um beijo para todos vocês, um abraço bem grande e que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer a todos vocês
e a oportunidade de poder falar um pouco da nossa vivência de vida. Boa noite, amém. Amém. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.